Olá pessoal, meu nome é Donato. Você que não conseguiu adquirir o seu imóvel ainda, tem dúvidas sobre o financiamento imobiliário? Assista esse vídeo até o final e conheça sobre o novo programa do governo. Hoje estamos aqui com o Paulo, coordenador de crédito imobiliário da construtora Urben. Tudo bom, Paulo? Olá, Donato. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de poder abordar um pouquinho sobre o financiamento imobiliário e falar um pouco sobre o nosso programa novo aí que o governo lançou, que é o Casa Verde e Amarela, que veio para substituir o Minha Casa Minha Vida. Legal. Ô Paulo, fala um pouquinho pra gente o que mudou no programa. Bom, Donato, o programa é basicamente o mesmo que o anterior. As principais mudanças no programa foram a redução da taxa de juros. Então o governo ele dividiu em duas regiões. Então a região norte e nordeste, os juros caiu para 4,25 ao ano a partir desse valor. E nas outras regiões do país, os juros agora é a partir de 4,5. Certo. E ele vai até 8,16 dependendo da renda do cliente. Legal. E fala um pouquinho pra gente como que funciona então esse programa. Legal. O programa, ele puxa muito sobre o do Minha Casa Minha Vida, então ele é basicamente o mesmo programa. Quem que pode participar desse programa? São pessoas que estão adquirindo, buscando o primeiro imóvel, que não tiveram ainda nenhum tipo de benefício do governo em aquisição de imóvel, pessoas maiores de 18 anos que possuem já uma renda mínima de 120 dias, tá? Pode ser pessoas que têm uma renda formal, assalariado, empresário, pode também ser aceitos clientes que têm renda informal. Hoje, a maioria da população brasileira possui uma renda informal, nossos autônomos, então também podemos conceder financiamento para esse perfil de cliente. Significa que o profissional autônomo ele tem a possibilidade de adquirir um imóvel dele próprio hoje? Sim, nós temos alguns meios de fazer o financiamento, desde que ele se enquadre nas regras do banco. Legal. E me fala um pouquinho, Paulo, qual que é a renda que o pessoal consegue utilizar? Qual que é o valor da renda que se enquadra dentro do programa? Legal. O governo ele faseou o programa. Então o programa hoje ele é dividido em 3 fases. A fase 1, que são para clientes que possuem rendas de a partir de R$ 1.500 até R$ 2.000, já consegue fazer a compra do imóvel. Legal. Recebe o subsídio também do governo. A fase 2 são para clientes que recebem de R$ 2.000 a R$ 4.000 e a fase 3 é para quem recebe de R$ 4.000 a R$ 7.000. Então o programa ele visa clientes que até recebem até R$ 7.000. Lembrando, Donato, que isso é renda familiar, tá? Renda familiar. Então a pessoa pode, se ela for casada, é somatória da renda dela com o cônjuge. Se a pessoa quiser compor renda com um amigo, com um namorado, namorada, com algum parente, Legal. ou até compor renda com os pais, é possível também. Legal, então facilita bastante a aquisição do primeiro imóvel, né? Sim, porque você aumenta a capacidade de pagamento do financiamento. Legal. E diz uma coisa, Paulo, qual que é a documentação básica que o pessoal precisa apresentar? A documentação básica é bem simples, tá, Donato? Então, o que a gente precisa de documento para iniciar uma análise de crédito? A gente precisa dos documentos de identificação, que hoje são o RG, pode ser aceito CNH, pode ser aceito aí carteiras profissionais, tipo OAB, CRM, documentação de Estado Civil, tá? Documentação de renda, então, para assalariado, olerite, para quem for renda informal, tem os extratos, Então, cada caso a gente entra, mas essa é a documentação básica. Comprovante de residência, para quem declara imposto de renda, apresentar o imposto de renda, e carteira de trabalho para quem for assalariado, e também para poder comprovar aí a entrada no programa. E quem for utilizar o fundo de garantia, apresentar o fundo de garantia para a gente ver quanto que ele vai ter de saldo para poder pagar a entrada. Legal, então significa que assim, diante de tantas facilidades, hoje é um momento bom para se adquirir um imóvel? Hoje estamos vivendo um momento ótimo para aquisição de imóvel por alguns motivos, tá, Quais Donato? são esses motivos? O principal é a redução da taxa de juros. Assim, Legal. O governo ele baixou a taxa de juros do programa, então está com juros baixos, então o custo para fazer o financiamento hoje está baixo. O governo também, Donato, baixou a taxa Selic, que é a taxa que remunera alguns investimentos, como CDB, CDI e a poupança. Então, esses investimentos, o rendimento dele hoje está baixo.
E o imóvel é um investimento que ele sofre uma valorização, então ele tem uma solidez maior que esses outros investimentos. Então hoje o imóvel está sendo o melhor investimento para ser feito. Legal. Tá? Além disso, é interessante fazer a aquisição de um imóvel, né, fazer o financiamento com esses custos mais baratos e sair do aluguel. Hoje o aluguel está se tornando algo muito caro, né? Tivemos aí nos últimos meses uma alta no IGPM, que é o índice que corrige a mensalidade do aluguel. Certo. Então vai fazer com que o aluguel se torne mais caro. Então vai ficar uma parcela mais cara de aluguel do que se o cliente fizesse o financiamento. Então hoje se torna interessante a pessoa sair do aluguel ou também tirar o dinheiro de investimentos para aplicar dentro do imóvel, sim, correto? Hoje o melhor cenário é sair do aluguel, partir para o imóvel próprio. A pessoa vai buscar o próprio lar, o seu cantinho, o sonho, né? Que acho que é o sonho de todo brasileiro, sim, né? A maioria dos brasileiros é ter o seu próprio imóvel. E também questão de investimento, rendimento. Então a pessoa vai ter uma valorização melhor do seu dinheiro aplicando no imóvel. Aqui na Imobiliária nós recebemos muitas dúvidas e uma delas é sobre a utilização do fundo de garantia. Pode explicar um pouquinho para a gente como que funciona a utilização do fundo de garantia, se ele pode ser utilizado para a entrada, como que funciona para o pessoal lá do outro lado tirar essas dúvidas? Legal. O fundo de garantia ele pode ser utilizado de duas formas no financiamento imobiliário. A primeira é na entrada. Então o cliente ele pode utilizar junto com o financiamento para pagar a entrada ao vendedor. Tá? Para poder utilizar o fundo de garantia tem algumas regrinhas. Certo. Então as regras principais são: o cliente precisa ter no mínimo 36 meses de recolhimento de fundo de garantia, né? Não precisa ser no mesmo emprego. Então significa que são 36 meses de recolhimento do FGTS e não 36 meses de registro na carteira. Correto. Tem que ter 36 meses de recolhimento do fundo de garantia. Tá? Não precisa ser na mesma empresa, pode somar todas as empresas que ele já trabalhou. Não pode ter outro imóvel na região onde ele está comprando, tá? E onde ele comprova residência e trabalho. E caso ele tenha um outro imóvel quitado em outra região, que não seja onde ele mora, onde ele está comprando ou trabalha, ele pode usar o fundo de garantia. Mas aí a gente entra no caso do cliente, tá? São casos atípicos. Então o que acontece muito, Donato, são clientes que acabam recebendo imóveis de doação, né? O pai acaba passando para o filho em vida o imóvel e ele recebe a propriedade. Então o pai reserva para ele o usufruto do imóvel quando estiver em vida e o filho tem a propriedade. Nesses casos o cliente pode usar o fundo de garantia, tá? Porque ele não é proprietário daquele imóvel ainda enquanto o usufrutuário estiver vivo. E uma outra questão também, Donato, importante: caso a pessoa tenha um imóvel e a participação dela seja de até 33%, ela permite fazer a aquisição de um novo imóvel. Tá? Ah, legal. Então com tem o uso do fundo de garantia. Existe essa variação que Sim, pode ser utilizada. É possível. E além da aquisição, o cliente pode fazer a amortização do seu saldo devedor junto ao banco a cada 2 anos com o uso do fundo. Então o fundo de garantias ajuda bastante, né, na operação de crédito imobiliário. Então, tanto na entrada quanto também na amortização de todo o saldo devedor junto à instituição financeira, né? Correto. E Paulo, uma das dificuldades que o pessoal tem é referente à renda. Como que a gente pode fazer para comprovar uma renda? Explica um pouquinho melhor para a gente, por favor. Bom, a renda realmente acho que é o tópico mais complexo dentro de um processo de financiamento, né? Então hoje a gente divide as rendas em 2 tipos de renda: a renda formal e a renda informal. A renda formal é para aqueles clientes que conseguem comprovar a origem daquele recurso. Tá? Então, por exemplo, para pessoas assalariadas, né, que trabalham em regime CLT, estatutário, né, empregados domésticos, que possuem registro também de trabalho, essas pessoas conseguem comprovar a renda mediante a Olerite, pois elas recebem mensalmente o contra-cheque que mostra os rendimentos dela. Para empresários, a gente consegue comprovar a renda pelo imposto de renda, pessoa física. Tá? Certo. Então lá ele vai declarar o quanto que ele teve de rendimento no ano, e a gente faz uma média aritmética, divide por 12. Então a gente acaba chegando aí numa renda mensal do cliente. Legal. Mas o ponto mais crítico é que a gente tem um pouco maior dificuldade é na renda informal, são os nossos autônomos. São pessoas que recebem em conta corrente, que não possuem nenhum tipo de vínculo empregatício, né? Então, como que a gente consegue fazer isso para esses clientes? Então, a gente pede para quê? Que
que o cliente faça todo o recebimento dele, ele faça dentro da conta corrente. Certo. Tem que ter conta corrente. Então, assim, obrigatoriamente ele tem que ter conta corrente. Não obrigatoriamente, é porque assim, a renda informal, nós temos alguns comprovantes que auxiliam nesse embasamento de renda. Quais são? Extrato de conta corrente, tem que ter cheque especial, tá? Certo. É obrigatório ter cheque especial, não pode ser conta poupança. Tem algum valor mínimo do cheque especial? No mínimo R$500 já consegue fazer aí a operação. Ter cartão de crédito, né? Você apresentar as faturas do cartão de crédito. Se o cliente pode apresentar as contas pagas, comprovantes de contas pagas, por exemplo, conta de água, luz, internet, telefone fixo ou móvel, comprovante de pagamento de seguro, plano de saúde. Então todos esses documentos nós juntamos todos e fazemos uma defesa. Então, a gente faz um embasamento da renda de acordo com esses documentos. Então, só que o principal é o extrato da conta corrente, é onde ele faz o recebimento desses recursos. Então, nós fazemos uma apuração. Todos esses documentos é necessário no mínimo 3 meses para a gente poder fazer uma média aritmética. Dependendo do caso do cliente, pode ser solicitado até 6 meses. Certo. Tá? Então, o que a gente faz? Caso o cliente, no momento, a gente não consiga fazer a comprovação ou fazer o financiamento, a consultora ela tem uma assessoria dentro dela, que é um departamento chamado Urban Fácil. Legal. Nós temos um analista que faz um acompanhamento, ele presta um serviço de suporte ao cliente. Então, o que é esse suporte? Ele vai receber o cliente e vai orientar passo a passo de como fazer para conseguir comprovar uma renda. Então ele vai orientar quanto à movimentação, vai orientar sobre o que ele deve pôr em débito automático ou não, que tudo isso ajuda no crédito. Hoje, além da renda, a Caixa ela está pegando bastante em cima do score que o cliente tem. O que é o score? É a pontuação que o cliente tem no mercado, né, financeiro. Certo. Então, quanto maior a pontuação dele, a facilidade de aprovar o crédito é maior. Então, o nosso analista do Urban Fácil ele vai fazer com que aumente essa pontuação. Legal. E para clientes que não consigam no momento, além da renda, tem algum tipo de restritivo também, que hoje o famoso Serasa, né? O famosão Serasa, SPC. Então, se o cliente tiver algum tipo de restritivo, né, hoje a maioria da população infelizmente acaba, porque a gente está vivendo numa crise. O nosso analista ele vai fazer com que vai auxiliar o cliente nessa regularização. Né? Ele vai acompanhar o cliente. Às vezes, em alguns casos, tivemos que até intervir com a empresa que acabou negativando o cliente. Então, ele faz todo esse acompanhamento, negociação, orientação. Então, nós já tivemos alguns casos de sucesso. Né? O cliente chegou aqui, infelizmente, no momento não pôde fazer o financiamento, mas fazendo esse trabalho, ele conseguiu comprar o imóvel, conseguiu fazer o financiamento e está morando hoje num Urban. Pô, muito legal, Paulo. Então significa que o Urban Fácil ele vai ajudar a consertar a vida do cliente que está ali com alguns problemas. Vai botar nos eixos, vai colocar assim. Nos eixos, né? Isso mesmo. Vamos saber. Bom, Paulo, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Quer deixar uma mensagem para o pessoal? Donato, eu que agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho sobre o programa. E eu queria falar para o pessoal, né, que tenha interesse em fazer o financiamento, que nos procure. Nós temos uma equipe de consultores imobiliários que vão apresentar os nossos empreendimentos da Urban. Legal. Né? Temos empreendimentos tanto prontos quanto empreendimentos em construção, que tem uma entrada facilitada, como nós já abordamos. E venha conhecer os empreendimentos e conhecer mais sobre o programa, fazer um financiamento e sair do aluguel. Acho que esse é o mais importante, a pessoa buscar o lar, né? O cantinho dela, realizar o sonho e sair do aluguel. Paulo, obrigado por tirar todas as dúvidas aí do pessoal. Para você que se identificou com algumas dificuldades sobre a restrição, comprovação de renda, no próximo vídeo vamos falar sobre o programa Urban Fácil, da construtora Urban, para facilitar você na aquisição do imóvel pronto ou em construção. Muito obrigado!